Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de física, né? Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre cinemática vetorial, dando sequência ao assunto do trimestre, né? A gente já fez uma videoaula desse tipo também. Hoje falando de exercícios de vetores, exercícios de composição de movimentos, lançamentos horizontal, oblíquo, né? Movimento vertical, além também do MCU, que é o movimento circular uniforme, que a gente também vai tratar. Bom, a gente vai estar durante a aula tirando as dúvidas lá pelo chat do Ava, né? Então se tiver alguma dúvida, já deixa sua dúvida lá, tenta tirar agora com a gente. E se depois que a aula acabar, você ainda tiver dúvida, deixa a sua dúvida lá no fórum que a gente vai tentar responder o mais rápido possível, tá bom? Então vamos lá começar a nossa aulinha. Então vamos lá começar nossos exercícios, né, gente? O primeiro fala o seguinte, é da EFON. Para a situação representada na figura abaixo, bolinha disparada horizontalmente da borda de uma mesa, pode-se deduzir a seguinte relação matemática entre as grandezas d, que é o deslocamento horizontal, h, que é a altura de queda, v, que é a velocidade de disparo, e g, que é a aceleração da gravidade, né? Qual relação dessas da letra A até a letra E aí, por exemplo, A, V ao quadrado é igual a D vezes H sobre 2G. A letra B, H é igual a D, G ao quadrado sobre 4V. Qual dessas relações tem a ver com esse desenho que a gente está vendo aí? Uma bolinha sendo arremessada horizontalmente do topo de uma mesa aí, né, de altura H e caindo lá na frente a uma distância D. Então a gente vai tentar achar a relação que elas guardam entre si aí e identificar qual dessas aí está ali dentro, tá bom? Então vamos dar uma ampliada aqui no desenho e entender o seguinte. Esse é um tipo de lançamento horizontal, porque você não está desviando o vetor velocidade da bolinha para cima ou para baixo. Está jogando exatamente na horizontal, né? Do topo da mesa ele vai cair horizontalmente. Então vai fazer isso aí e vai acabar caindo lá na frente, né? Ele tem dois movimentos aí. Ele vai para frente ao mesmo tempo que ele cai. Então ele anda no eixo X para frente e no eixo Y para baixo, tá certo? Então se a gente pensar nesse eixo X e Y, você vai ver o seguinte: na direção de X não tem ninguém empurrando essa bolinha para frente. Então, portanto, na direção de X esse movimento é uniforme, tá bom? Então não tem força nenhuma empurrando ele, vai porque ele já tinha velocidade na hora da saída, tá certo? E se é uniforme, aqui você joga as fórmulas do movimento uniforme, né? V é igual a ΔS por ΔT, ou velocidade média ΔS por ΔT. No nosso caso, a velocidade em x dele, né, que é a velocidade com que ele sai da mesa lá, é v. A distância que ele percorreu ao longo de x até cair é a distânciazinha d. E ele levou um tempo que eu vou chamar de t, tá? T puro ali, como sendo o tempo que ele gastou para chegar naquela posição lá na frente, tá bom? Essa é a relação que eu tirei do movimento uniforme, ou seja, o t pode ser escrito como d sobre v. Agora, na direção de y, quando ele começa a cair, existe a gravidade ali dentro, né? E a gravidade puxa ele para baixo, a força-peso vai acelerar ele para baixo. Então é um move que a gente tem ali dentro. E aí, por ser um move, ΔS é igual a V0t mais AT ao quadrado sobre 2, aquela equaçãozinha do move, né? A função horária de um move, por exemplo. Onde? O que é o ΔS ali, né? Foi o deslocamento que ele teve, a posição final menos a posição inicial. A posição final dele foi o zero. E a inicial dele era o H, estava na altura H. Então, vou botar aqui 0 menos H. O V0, esse V0, gente, é o V0Y, né? Na direção de Y. A gente está vendo tudo na direção de Y. Como ele só tinha velocidade na direção horizontal, não tinha inicialmente nenhuma velocidade nem para cima nem para baixo, o V0Y dele é zero. Por isso que eu botei o zero ali, tá bom? A aceleração com que ele está sujeito ali é a aceleração da gravidade. E como ela aponta para baixo, a gente dá o sinalzinho negativo para ela. Por isso aquele menos g na fórmula ali, né? Então, arrumando, ó, ficaria menos h menos gt ao quadrado sobre 2. Menos com menos vai ficar um mais, né? Então, eu posso passar o 2 para lá, ficaria 2h sobre g, né? T ao quadrado é igual a 2h sobre g. Isso na direção de y. Repare que eu achei uma função de t para x e uma função de t para y. Como esse t, o tempo que ele gasta para cair é o mesmo que ele gastou indo para frente, a gente pode igualar esses tempos aí, né? Ou substituir um no outro, por exemplo. Então, ficaria mais ou menos assim, ó. O t de x deu d sobre v. O t ao quadrado, né, na direção de y, ficou t ao quadrado igual a 2h sobre g. Então, eu posso pegar esse t ao quadrado aí, no lugar do t, colocar d sobre v, ó. D sobre v ao quadrado é igual a 2h sobre g, já que os tempos são os mesmos, tá bom? Elevando ao quadrado, fica d ao quadrado, v ao quadrado igual a 2h sobre g.
E aí, gente, a gente vai tentar, né, passar multiplicando GD ao quadrado igual a 2HV ao quadrado. Agora que a gente tem que ver, isso aí, eu estou querendo tirar uma relaçãozinha daquelas que eles deram para a gente, né? Aqui, ó, do jeitinho que está aí, eu vou fazer o seguinte. Quais eram as opções que ele tinha dado para a gente? Ele deu essas opções, letra A, B, C, D. E aí você vai ter que ter a sagacidade de olhar aí e ver qual é a melhor forma, qual a letrinha que a gente tenta isolar. Será que eu tento isolar o V ao quadrado? Mas se eu isolar o V ao quadrado, lá da nossa direita aqui, né, ficaria GD ao quadrado sobre 2H, não é o que está dando lá, tá certo? Então, nem a letra A nem a letra E daria a resposta que a gente acharia aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar essa equação que a gente tem aqui, tá certo? E vou jogar ela ali em cima, deixando só o D ao quadrado separado. Então, passo o G para o lado de lá, dividindo, tá bom? Como está D ao quadrado, eu vou botar D é igual a raiz disso. E o V lá dentro da raiz está ao quadrado. Então, eu vou tirar aquele V lá de dentro. Ficaria D igual a V raiz de 2H sobre G. E isso a gente tem lá. Repara na nossa letra D, que está ali, letra D de dado, tá certo? É exatamente a resposta do nosso exercício, ó, V raiz de 2H sobre G. Tá bom? Essa é a relação que existe dentro de um lançamento horizontal ali dentro. É como se relaciona ali o alcance horizontal com a altura de queda do corpo. Tudo bem? Vamos para o próximo. Esse próximo é da AFA, fala o seguinte. Um garoto está em repouso sobre um vagão de um trem que se move com velocidade constante igual a 10 metros por segundo em relação à Terra. Num certo instante, o garoto chuta uma bola com uma velocidade de 20 metros por segundo em relação ao vagão, formando um ângulo de 120 graus com o sentido de movimento do trem. Para uma pessoa que está em repouso na Terra, a trajetória da bola é melhor representada pela alternativa. Então você veria a bola, né, depois de ser chutado pelo garoto, fazer aquela trajetória A, a trajetória B, a trajetória C ou a trajetória D. Repare que ele fala é melhor representada, né? O mais próximo do que a gente veria aí, tá bom? Então vamos lá, vamos tentar entender o que está acontecendo. Você tem ali um trem, tá certo? Esse trem tá vindo aqui para nossa direita, né, no meu desenho, com velocidade V, né, de 10 metros por segundo. Ele tá ali dentro. Existe um menino ali dentro que tá com a bola, ele tá paradinho e ele vai dar um chute nessa bola, né? Com essa bola fazendo um ângulo de 120 graus com o sentido de movimento do trem, tá certo? E aí a pessoa que, igual a gente aqui agora, tá olhando de fora esse tipo de coisa, a gente como se estivesse na estação, vendo esse menino chutar a bola, qual a trajetória da bola que você veria? Tá certo? Essa é a ideia. Então vamos tirar aqui um pouco esse trem, esse menino aqui, e vamos ampliar essa imagem. Tá ali o menino, tá certo? O trem tá vindo para cá com velocidade V. Eu vou chutar a bola 120 graus, né, em relação à velocidade do trem. Então faz os 90 mais 30 graus ali dentro. Então daria mais ou menos ali, ó, 120. Quando eu chuto a bola naquela direção, sabendo que o vagão inteiro está indo para lá, a pessoa que está de fora veria a bola fazer que movimento, que trajetória, né? Então vamos ver isso aqui, como é que a gente faz isso na parte de vetores. Repara que o vetor do trem, e isso faz uma diferença danada, já que a gente não vai fazer contas em si, vamos fazer um desenho, tá bom? A velocidade do trem era 10, a velocidade da bola era 20. Então o vetor da bola, o vetor velocidade da bola tem que ter o dobro do tamanho do vetor velocidade do trem, o dobro do módulo, tá certo? Então o do trem é esse Vzinho aí. Então se a gente somar Vzinho com Vzinho, estaria 2 desse, né? Estaria os 20. Então, o vetor vermelhinho, que é o da bola, vai ter que ser mais ou menos daquele tamanho ali, ó, tá? E o pretinho, que é o do trem, daquele tamanho. E eu vou tentar dar a soma dos dois, né? Com um ângulo aí, um dobro do outro em tamanho, tá certo? Só que com um ângulo aí de 120 graus. Como é que a gente descobre qual é o vetor resultante desses dois? Que é exatamente o que é o vetor, como se a bola tivesse produzido o movimento da bola por aquele vetorzinho, tá bom? Você fecha o paralelogramo, ó, desenha na ponta do Vzinho aqui o outro vetor V', e na ponta do V' o vetor Vzinho como eles aparecem. Onde tudo começou, você liga até onde tudo terminou. Então, esse aí é o vetor resultante sobre a bola. Quem está de fora veria a bola fazer essa trajetóriazinha aí, tá certo? Ela iria na direção vertical para quem está de fora observando os dois movimentos simultaneamente, tá bom? Portanto, a letra A, B, C, D, dessas que estão aí, o que melhor representaria ali a alternativa seria a letra C. Tudo bem? Lembrando que para fazer esse exercício, o principal é fazer o desenho correto com o ângulo correto de 120 ali, mas também lembrar de dar os tamanhos corretos para os vetores, senão você não consegue, tá bom? Exercício 3 da EAR.
duas forças A e B estão aplicadas em um mesmo ponto material. A força A de intensidade 8 newtons e a força B de intensidade 5 newtons formam vetores coplanares e que, variando o ângulo entre eles, resultam em um vetor resultante C de intensidade 7 newtons. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela na qual está indicado corretamente o valor do ângulo em graus entre os vetores A e B que torna válido a soma vetorial citada. Né? O ângulo seria 30, 60, 120 ou 50 graus. Então, vamos tentar entender, gente. Você tem dois vetores, né? O vetor A de tamanho ali de módulo 8 newtons e um vetor B de módulo 5. Os dois são coplanares, tá certo? Coplanares estão no mesmo plano, então a gente poderia desenhá-los aqui no plano da tela, tá bom? E a soma desses dois eu quero que dê 7, tá certo? Então, vou pegar esses dois vetores, um de 8 e um de 5, e eu quero que o resultado da soma dos dois dê 7. Agora, qual é o ângulo que eu tenho que dar para os dois para isso acontecer? Né? Essa é a pergunta geral. Então, olha só, se eu pego, por exemplo, os dois aí e dou um ângulo de 0 graus, né? Ou seja, na ponta do A ali eu desenho o B, o A tem 8 newtons e o B tem 5, então mais ou menos naqueles tamanhos ali, né? A resposta desse vetor aí, se o ângulo entre eles fosse 0, né? Os dois estivessem apontando na mesma direção e sentido, seria esse vetorzinho preto aí, que é o vetorzinho C, que daria a soma. 8 mais 5 dá 13, daria um tamanhozinho assim. Mas não é o que eu quero, eu queria 7. Tá certo? Então, se eu pegasse agora na direção contrária, eu somo o A com o B, mas no sentido contrário, né? O B está no sentido contrário. Na ponta do A, eu desenho o B voltando. Então, onde tudo começou, eu ligo até onde tudo terminou. Ali, ó. Esse seria nosso vetorzinho C resultante. Se o A tem 8 e o B está no sentido contrário com 5, 8 menos 5, 3. Esse C teria 3, mas eu quero que tenha 7. Então, tem que dar um ângulo entre eles ali, tá certo? Por exemplo, no nosso desenho, poderia ser assim, ó. Eu pegaria o A e desenho na ponta do A o B, já que eu quero uma soma dos dois, mais ou menos assim, ó. Se eu coloco os dois assim, se eu ligar agora onde tudo começou até onde tudo terminou, daria esse vetorzinho C, né, que é um pouco menor que o vetorzinho A e um pouco maior que o B em tamanho, tá certo? Ou seja, vamos dizer que nesse caso aí, a gente teria os 7 newtons que eu quero. Então, seria algo desse tipo aí que eu estou procurando, tá bom? Ou seja, agora, qual é o ângulo nessa situação aí que o A faz com o B, tá bom? Vamos ver. Para fazer isso, a gente faria pela lei dos cossenos, já que eu tenho os valores dos módulos desses vetores, tá bom? E aí ela diz o seguinte: a resultante entre dois vetores, quaisquer dois vetores, é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB cosseno de θ. Aí o A e o Bzinho que estão aparecendo aí são os módulos do vetor A e o módulo do vetor B, tá bom? E o θ é o ângulo que os vetores fazem entre si. Isso daria resultante. Repara que a gente sabe a resultante. A resultante é a resposta que eu quero, é 7 newtons. O módulo de A é 8 e o módulo de B é 5. E assim só sobraria o θ lá dentro para a gente tentar achar. Tá bom? Então vamos arrumar essa expressãozinha aí, né? 8 ao quadrado é 64, 5 ao quadrado é 25, tá certo? E 2 vezes 8 é 16, que vezes 5 dá 80. Então a gente ficaria com 7 igual a raiz quadrada disso aí, na sua direita, tá bom? E eu quero achar o θ. Então, vamos dar uma melhorada ainda. Vamos somar o 64 com 25 aí. Ficaria assim, ó. 64 com 25 dá 89, tá? Mais 80 cosseno de θ. Nessa situação aí agora, eu tenho a raiz de um lado e o número de outro. Eu posso levar os dois lados ao quadrado, né? Para tirar a raiz dali. E levando o lado de cá ao quadrado dá 49. E o de lá a gente tiraria tudo que está dentro da raiz, né? 89 mais 80. Passa 89 para lá. Então, 49 menos 89, desculpa, igual a 80 cosseno de θ. 49 menos 89 dá 40, negativo, né? Igual a 80 cosseno de θ. Passando 80 lá para baixo, daria menos meio. Qual é o θ, qual é o ângulo que o cosseno dele dá menos meio, né? Se desse meio ali, a gente saberia que é 60 graus. Como é negativo, está do outro lado. Portanto, é 60 graus do outro lado do círculo trigonométrico, o que daria 120 graus. Tá certo? Então, o nosso θ, nesse caso, 120 graus. Na prática, seria o seguinte, gente. Ó, você teria o vetor A e o vetor B, né, saindo do mesmo ponto, fazendo um ângulo de 120 entre eles. Porque isso aí dá a resposta que a gente quer do nosso vetor C. Né? Basta fechar o paralelogramo. Você faz daqui o paralelogramo, o desenho B na ponta do A, desenho A na ponta do B, onde tudo começou, né, na saída dos dois, você liga os dois ali dentro. Repare que é exatamente o vetorzinho de 7 newtons lá de cima. Tá bom? Então, o ângulo que eles precisam ter é o ângulo 120 graus, letra C. Tudo bem? Próximo exercício também da EAR. Fala o seguinte:
Uma força de módulo F foi decomposta em duas componentes perpendiculares entre si. Verificou-se que a razão entre os módulos dessas componentes vale raiz de 3. O ângulo entre essa força e sua componente de maior módulo é de 30, 45, 60 ou 75 graus. Então, você vai pegar uma força de módulo F, uma força qualquer aí de módulo F, e eu vou decompor ela em direções perpendiculares, né? Então, coloca aí o eixo XY, e a decomposição, gente, é como se fosse a sombra desse vetorzinho F, se isso aí fosse um cabo de vassoura, por exemplo, né? A sombra que ele faz no eixo X, retinho ali, e a sombra que ele faz no eixo Y. Por exemplo, a sombra que ele faz no eixo X, eu vou chamar de FX, vai ser esse vetorzinho preto aí, ó, tá bom? E a sombra que ele faz no eixo Y seria esse vetorzinho aí, ó, que eu vou chamar de FY, tá bom? Então, FX e FY é a sombra que o vetor F faz ao longo do eixo X e ao longo do eixo Y, tá bom? São as componentes perpendiculares do vetor F, ok? E essas duas componentezinhas aí, se eu dividir, pegar a razão entre os módulos dessas componentes, eu vou ter a raiz de 3. Repare que a raiz de 3 é 1,7 mais ou menos, então tem que ser o maior dividido pelo menor, tá bom? Então vamos fazer o que ele está falando ali, ó. Né? O ângulo entre eles ali é o θ, tá bom? Agora, quem é que é cada uma dessas componentezinhas aí? Quem é o Fx e quem é o Fy? Quando você tem um ângulo ali entre o vetor F e a direção horizontal, para você achar o Fx, que é essa daí, ó, tá certo? Repara que vai ser quem? Ela vai ser o próprio vetor F, e entre o F e o Fx tem um ângulozinho ali, ó, desenhado. Como tem o ângulo desenhadinho ali, eu vou dizer que o Fx é o próprio F com o ângulo. Então ficaria assim, ó, Fx é o F com ou cosseno de θ, tá bom? Repare agora o que eu vou fazer para achar o Fy. O Fy, entre o Fy e o F não tem ângulo ali, ó. Então, por exemplo, o Fy seria o próprio F, que está aqui, só que sem o ângulo, tá? Então, o Fy vai ser o F sem o ângulo. Fy é o F sem o ângulo, seno de θ, tá bom? Um é com o ângulo, cosseno de θ, outro é sem o ângulo, seno de θ. É um truquezinho que a gente pode fazer aí, né? Para poder achar as componentes perpendiculares de um vetor, ok? E ele quer agora que você pegue a razão, né, das duas, a razão entre os módulos. Então, se eu dividir agora Fx por Fy, ele falou que essa razão vale raiz de 3. A gente está querendo achar o θ, tá bom? Então, dividindo lá, F cosseno de θ por F seno de θ igual a raiz de 3, tá certo? Vou cortar os F's que estão aparecendo ali, e aí eu ficaria aqui, cosseno de θ sobre seno de θ é raiz de 3. Se fosse seno sobre cosseno, era tangente. Como está sendo cosseno sobre seno, é 1 sobre tangente, né? Então, a gente pode colocar assim, ó. 1 sobre tangente é igual a raiz de 3. Passo a raiz de 3 para cá e o tangente para lá, ou seja, tangente é 1 sobre raiz de 3, ou raiz de 3 sobre 3, tá bom? Racionalizando. Qual é o ângulo que a tangente dele dá raiz de 3 sobre 3? Então, esse ângulo aí é de 30 graus. Portanto, a resposta do nosso exercício seria a letra A, 30 graus. Tudo bem? Próximo exercício, bem interessante. É da AFA, né? E é sobre movimento circular uniforme. Fala assim, ó. Observe os pontos A e B marcados nas pás de um ventilador que gira com frequência constante conforme a figura abaixo. Então, ele está sempre girando com a mesma frequência, né? A mesma velocidadezinha aí, bonitinho, levando sempre o mesmo tempo para dar a mesma volta, tá bom? É incorreto afirmar que em A, né? O que acontece em A que não acontece em B? O que é incorreto dessas afirmações? Letra A, que a velocidade escalar é maior que em B. Letra B, que a aceleração lá no ponto A é menor do que a de B. Letra C, que a velocidade angular em A, né, é a mesma que em B. Letra D, que o período em A é o mesmo período que em B. Então, qual dessas aí é errada? É a incorreta, né? Então, vamos tentar julgar esses itens aí, tá bom? Então, olha só, a primeira diz o seguinte: a velocidade escalar em A, no caso, é maior do que em B? Isso está certo ou está errado? O que é velocidade escalar? Velocidade escalar, gente, é aquela velocidade linear que a gente chama, né? É qual a distância que esse cara andou pelo tempo que ele está gastando para andar aquela distância. Em média, né? Já que é um movimento uniforme, essa velocidade média vai ser sempre a mesma velocidade escalar. Portanto, faria assim, V é igual a ΔS por ΔT. Se eu quero a velocidade no ponto A, eu ponho ΔSA dividido pelo ΔTA. Se eu quero no ponto B, ΔSB dividido pelo ΔT de B.
tá bom? E o que é esse ΔS? ΔS é a distância que o ponto A percorre. Então vamos pensar em uma única volta, né? Pensando numa única volta, qual a distância que o A andou? O A andou essa circunferência aí, ó. Ele saiu, deu uma volta completa, percorrendo essa distância. E se fosse um barbante, né? Você pudesse cortar o barbante e esticar, você teria uma distância de dentro. Essa distância é o comprimento da circunferência, ou seja, 2πr, tá certo? Então ali, ó, para a velocidade do A ficaria 2πRA, que é a distância que ele andou, o ΔS dele, pelo tempo que ele gastou para dar uma volta completa ali, ΔT de A, que é a gente chama também de período, tá bom? E no caso do B, a distância que ele andou foi só essa daí, ó, menorzinha do que a do A, tá certo? Então seria 2πRB, né, dividido pelo ΔT de B, que é o período de B, o tempo que o B gasta para dar essa voltinha aí também, tá bom? Repara, gente, que na hora que a pá gira ali dentro, né, tanto o A como o B dão uma volta completa no mesmo tempo. E se o tempo dos dois é igual, né, a velocidade vai depender basicamente do raio. Quem tiver o maior raio entre A e B vai ter a maior velocidade. Como o raio de A é maior do que o raio de B, a velocidade de A é maior do que a velocidade de B. Então ele está falando o seguinte, lá na letra A velocidade escalar de A é maior do que a em B? Isso está correto, tá certo? Mas repare que o que ele quer é que a gente ache a incorreta. Então vamos fazer a outra, vamos ver a letra B agora. Na letra B, a aceleração é menor do que em B? Parece estranho você falar no movimento circular, né, uniforme, e falar em aceleração, porque uniforme geralmente é porque a velocidade é igual. Na verdade, os módulos das velocidades, né, dos vetores velocidades ali, né, a velocidade vetorial ela é constante. O tamanho do vetorzinho ela é constante, né, o tamanho, o módulo dessa velocidade. Porém, esse vetorzinho vai mudando a sua direção. Então, alterar a direção de um vetor é alterar o próprio vetor. Então, existe uma aceleração. Existe algo que força com que o vetor mude a sua direção, tá certo? Por isso, existe uma aceleração. E essa aceleração é chamada aceleração centrípeta no movimento circular, tá bom? E essa aceleração centrípeta, o valor dela, o valor, não a direção, mas o valor é dado por v ao quadrado sobre r. Ou seja, velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio daquele ponto, né? Então, olha só, do A seria v ao quadrado de A sobre RA, e no B, v ao quadrado de B sobre RB. O que ele está querendo? Perguntando se a aceleração de A é menor do que a de B. Repare que fica complicado fazer a comparação nessas expressões aí, agora como está escrito, porque tantas velocidades são diferentes, né? Quanto os raios também são diferentes. Então, não tem nada constante para a gente poder fixar um determinado ponto da equação. Mas a gente pode abrir. Como na letra A ali a gente achou que a velocidade era 2πr sobre ΔT, eu vou trocar 2πr sobre ΔT nas velocidades aí, ó. Porque a aceleração, como ela é centrípeta, ela aponta para o centro. Então, o vetor, eu sei para onde que está apontando, para o centro. Agora, o valor dele, né, a gente vai achar agora, ó. Seria 2πr sobre ΔT, isso ao quadrado. Então, em cima, e o ΔT já estou botando ao quadrado aqui embaixo. Repara, né, gente? Quando você eleva ao quadrado lá em cima, vai ficar 4π quadrado r quadrado. Então, ficaria assim, 4π quadrado r quadrado, eu vou dividir pelo r de baixo. Então, 4π quadrado r sobre ΔT ao quadrado. Como a gente sabe que tanto o A como o B gastam o mesmo tempo para dar uma volta completa, né, o período dos dois ali acaba sendo o mesmo, tá certo? Já está respondendo uma das opções lá em cima. A aceleração vai depender, de novo, só do r. Como o R de A é maior do que o R de B, a aceleração de A vai ser maior do que a aceleração de B. E ele falou ali na letra B que a aceleração de A é menor do que a de B. Portanto, esse item aí está errado, tá certo? Será que só tem essa incorreta? Vamos ver a próxima, olha só. Letra C, a velocidade angular é a mesma que em B? O que é velocidade angular? É o ângulo que esses pontos aí estão girando dividido pelo tempo que você gasta para percorrer aquele ângulo. Né? A velocidade de ângulo, digamos assim. Em vez de ser ΔS sobre ΔT, é Δθ sobre ΔT. É o ângulo que você percorreu em um determinado tempo. Se a gente pensar em uma volta completa, né, seria 360 graus ou 2π radianos. 2π sobre ΔT. O ΔT é o tempo de uma volta, é o período ali dentro, tá certo? Como o tempo é igual para os dois e 2π não muda, né, é um número constante, a velocidade angular do A é igual à velocidade angular do B. Ambos percorrem o mesmo ângulo no mesmo tempo, tá bom? Isso no movimento circular. Todos os pontos ali da pá, todos os pontos têm a mesma velocidade angular. Não linear, mas angular, tá? E na letra D, o período é o mesmo que em B?
período é o tempo que eles gastam para dar uma volta completa. A gente já comentou sobre isso, né? O período de A, sim, é igual ao período de B. Antes, então, da gente finalizar, vamos lembrar o seguinte. Todo movimento circular, né? A gente pode achar uma relação entre a velocidade linear com a angular, que é essa daqui, ó. A linear é a angular vezes o raio. Todos os pontos ali da pá têm a mesma velocidade angular. Mas quanto maior o raio que você tiver, maior vai ser a sua velocidade linear, porque ele vai percorrer uma distância maior, tá certo? Então essa é uma expressão interessante de você memorizar. E a expressão para a velocidade angular, que era 2π sobre o período, né? No caso de uma volta completa, assim, como 1 sobre t é frequência, também pode ser escrito 2π sobre f. Essas aí são as duas que a gente trabalha bastante, tá? Por isso que eu fiz questão de colocar ali, para a gente aproveitar o nosso exercício também. Então vamos dar a resposta do nosso exercício, né? A resposta do exercício, como essa aqui também estava certa, ele que é a incorreta, a única que ficou incorreta foi a letra B, que a aceleração de A é menor do que a de B, quando na verdade a aceleração de A é maior do que a de B. Tudo bem? Sexta, um barco com motor em regime constante desce um trecho de um rio em 2 horas e sobe o mesmo trecho em 4 horas. Quanto tempo levará o barco para percorrer o mesmo trecho, rio abaixo, com o motor desligado? Repara, você liga o barquinho, o motorzinho do barco e deixa o barquinho girando lá no talo, né? O tempo todo. Se você estiver indo no sentido da correnteza, você desce o rio em 2 horas. Se você agora virar o barquinho, sem mexer no acelerador do barquinho, virar o barquinho e começar a subir o rio, você vai subir esse mesmo trecho em 4 horas. E se você desligar o motor, né, em quanto tempo você desce lá o mesmo trecho? Essa é a pergunta. Então vamos botar aqui o rio, está aqui o barquinho, tá certo? Digamos que o barquinho esteja indo naquela direção para a direita ali. Se a correnteza também estiver indo para a direita, né? Então ele está descendo o rio. Isso é o que a gente chama de descer o rio, tá bom? Se agora o barquinho estiver para a esquerda, enquanto que a correnteza continua para a direita, você está subindo o rio, tá bom? E agora, por último, a terceira situação, o barquinho está ali e está parado. Você desligou o motorzinho. Ele vai descer o rio, porque a correnteza está para lá, ele vai acompanhar a correnteza. Então, a velocidade com que ele desce o rio na terceira ali é a própria velocidade da correnteza, tá certo? Então, quando ele perguntar ali quanto tempo levará o barco para percorrer o mesmo trecho rio abaixo com o motor desligado, então é a terceira situação. Em quanto tempo ele desceria ali, ou seja, na velocidade da correnteza. Então, se eu descobrir qual é a velocidade da correnteza, eu posso resolver o exercício. Então, como é que a gente faz isso? Você vai fazer o seguinte, vamos pensar que esse aqui é o trecho em questão, ó. Tá? Que ele vai descer e subir, tá? Então ele tem um tamanhozinho que eu vou chamar de D. No primeiro caso, que ele está descendo o rio, VB e VC estão apontando para a mesma direção. Quem está de fora aqui, como nós, olhando esse barquinho, veria esse barquinho mais rápido do que a velocidade própria dele, porque a correnteza estaria ajudando, né? Então a velocidade relativa dos dois, do barco em relação à correnteza, é a soma dos dois, VB mais VC. Né? Agora, o que é essa velocidade relativa? Quem está olhando ali vai ver esse barquinho descer esse trecho D num tempo ΔT, que nesse caso foi de 2 horas. Então, ficaria ΔS sobre ΔT, VB mais VC, que na verdade seria D, que é o ΔS, é a distância, dividido por 2. O 2 ali é porque ele gasta 2 horas descendo o rio, tá bom? Então, ficaria VB mais VC é D sobre 2. Pronto. Olha agora para a situação do meio ali, tá certo? Que ele está subindo o rio. Se ele está subindo o rio, você vai ver esse barquinho um pouquinho mais devagar do que ele realmente está, né? Se não tivesse correnteza ali dentro, tá certo? A velocidade relativa dos dois é a diferença dos dois, é o VB menos VC. O VB tem que ser maior do que o VC, por isso que vai para dar positivo e ele conseguir subir o rio, senão ele não consegue, tá bom? Por isso que eu ponho ali VB menos VC. Quando a gente coloca aqui ΔS sobre ΔT, VB menos VC, qual foi a distância que ele andou nesse segundo caso? Os mesmos D, a distância é a mesma, o mesmo trecho. Só que agora o tempo que ele gastou foi de 4 horas para subir esse trecho. Então, VB menos VC é D sobre 4. Então, repara, você ficou com as duas equações ali, ó, tá certo? Vou fazer um sisteminha agora para tentar achar o VC, que é a velocidade da correnteza, que é o que eu vou precisar para achar a terceira situação. Então, você agora faz o sisteminha aí das duas equações em vermelho que você achou. Como é que eu posso achar o VC ali? Se eu só subtrair uma da outra, eu vou eliminar o VB. Então, eu vou eu vou fazer a subtração das duas ali, tá? Para tentar achar o VC, olha só. Quando eu subtraio, fica D sobre 2 menos D sobre 4, VB menos VB e VC menos VC. Então, ao subtrair as duas, ó, D sobre 2 menos D sobre 4, do lado da esquerda da igualdade, VB menos VB vai dar 0 e VC menos VC, que já estava ali embaixo. Então, ficaria assim, ó.
tira o mínimo de 2 e 4, que é 4, né? 2D menos D, do lado de cá. 0, desprezei. E VC menos com menos dá mais. Então, VC mais VC, 2VC. Ficaria, então, D sobre 8 igual a VC. Por que D sobre 8, né? Porque ficaria 2D menos D, D sobre 4. Passa o 2 que está multiplicando para o lado de cá, dividindo, fica D sobre 8. E aí é que está interessante. Repara, o VC, se a gente pensar no VC como sendo ΔS sobre ΔT, ele está andando o mesmo ΔS, né, que é o D ali que a gente está tendo, dividido por 8. Ou seja, ele gasta 8 horas para descer aquela distância D, que é exatamente o que o barquinho vai fazer quando tiver com o motor desligado. Tá? Então, aquele 8 que aparece ali já é a interpretação do nosso exercício. Né? O tempo que o barquinho vai levar com o motor desligado para descer aquele trecho D, porque ele vai descer na velocidade da correnteza. Portanto, a resposta do nosso exercício, letra C, 8 horas. E a gente vai ficando por aqui, tá bom? Tire as suas dúvidas lá pelo fórum, se tiver, tá? Vai participando mais dos chats, tentando fazer os exercícios complementares que a gente está deixando lá dentro. E qualquer coisa a gente vai conversando lá dentro do AVA, ok? Um abração, bom final de semana para todo mundo aí também.